Então, eu vou começar oficialmente agora, né, o seminário do dia 4 de outubro de 2023, e é uma honra enorme, estamos recebendo o querido professor Roberto Moreira, né, essa pessoa incrível que eu tive a honra de conhecer recentemente, participando daquele livro dos conteúdos cordiais, organizado pela Glória Queiroz, pelo Roberto Dalmo e pelo Gil, né? E nós temos um capítulo, eu, o José Alves, o Rafael e a Ana, e a Gisele e o Roberto têm outro capítulo no mesmo livro. Então, a partir daí, iniciamos uma interlocução maravilhosa, eu tenho aprendido muito com o Roberto. Então, é uma grande alegria ter vocês aqui. Agradeço demais a Gi, que está nos ajudando nessa intermediação, né, Gi? Muito obrigada. E aí o Cleiton vai fazer, então, uma apresentação do Roberto, para quem não o conhece, não sabe do maravilhoso currículo e trajetória dele. Então, será um breve resumo, né? Só para vocês terem ideia, assim, da área, das pesquisas e das contribuições. Então, por favor, Cleiton. Boa tarde, pessoal. Então, como a Thaís falou, é uma honra ter o professor Roberto aqui com a gente. O professor Roberto, ele vai apresentar um trabalho sobre o espaço e o tempo da arte, das ciências e a crise da cultura ocidental. O professor Roberto, ele é doutor em física, ele é pesquisador titular, aposentado do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a CBPF, e onde ele trabalhou com física teórica. Ele lecionou História e Filosofia da Ciência na CBPF e na UERJ, também, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele também fez parte da comissão científica que fundou o MACH, que é o Museu de Astronomias, Ciências e Afins, que, para quem não sabe, fica lá no Rio de Janeiro, né? Ele tem entrada gratuita, inclusive, para quem tiver interesse. Ele tem trabalhos publicados sobre o efeito Masbauer, se não me engano, né? Teoria do magnetismo, ensino de física, história e filosofia da ciência, e especialmente sobre o tema de dimensionalidade do espaço e as filosofias de Aristóteles, Kant, Bachelard e Bakhtin. Ele também se diz apaixonado por música clássica e artes plásticas, né? Que eu acho bem interessante essa relação. Estou curioso para saber mais. Ele atualmente continua trabalhando nessa questão do espaço na arte, na ciência, assim como na crítica no ensino de física, que eu acho que está relacionado com o tema de hoje. E eu queria, acho que, falar um pouquinho também, acho que, de um livro que ele foi citado, que se chama O Espaço e a Natureza, que é um ensaio sobre a leitura do mundo, as mutações da cultura e do sujeito, que ele escreveu junto com Francisco Caruso, né? E que trata, tipo, de buscar no livro estabelecer, acho que, conexões, ligações entre os textos e espacialidade, né? Onde levantam dúvidas sobre a existência ou não de uma relação direta entre as manifestações de culturas e concepções físico-filosóficas do espaço. Eu acho que tem muito para a gente aprender aqui hoje. Eu sinto bastante honrado mesmo por poder estar aqui apresentando. E seja bem-vindo, professor Roberto. Obrigada. Duas coisas. A primeira é que, para todos os efeitos práticos, eu sou Roberto Moreira. Espero que me chamem assim de maneira bem simples e cordial, como convém a um grupo de amigos e de pessoas voltadas para a ciência, essencialmente. Em segundo lugar, eu, infelizmente, fiquei deficiente auditivo há 5 anos. E não estou podendo usar meu aparelho porque eu estou com o ouvido machucado. Então, eu estou ouvindo relativamente mal. Peço desculpas quanto a isso, porque eu vou ter que pedir, quando vocês falarem, vou ter que pedir que repitam para a professora Gisele, aqui presente, me falar de maneira mais clara, mais próxima,
de modo que eu possa entender e dialogar com vocês, porque o diálogo é a base de toda e qualquer interação intelectual produtiva. Sem diálogo não há produção intelectual que vale a pena ser justificada. Então, eu vou começar minha palestra agora. Espero que seja útil e que signifique aquilo que deve significar um seminário. Seminário é o lançamento de sementes numa terra fértil. Espera-se que essas sementes frutifiquem e deem resultados reais e práticos. Começo a minha viagem por volta do ano de 1300, talvez mais exatamente 1303, quando um jovem pintor italiano foi convidado para pintar um quadro bíblico. E esse convite, que era comum e frequente naquela época, não tinha nada de extraordinário, deveria ser cumprido num certo prazo, com as condições da época. Passado o prazo, ele reúne as pessoas para mostrar o que tinha feito. Um grande afresco, uma capela muito bonita, debaixo do sol e da primavera toscana. Ele abre e mostra o quadro. Espanto geral. Surpresa geral. Muitos claramente não gostam, outros pelo menos se surpreendem. Porque o pintor ousou, o pintor fez uma coisa completamente inesperada para a época e inesperada para os valores que vigiam naquele tempo. Pintou o céu azul. Isso era uma coisa completamente surpreendente, porque o céu não é azul, como é fácil de verificar. O céu é a residência de Deus. O céu, no cristianismo, é a morada de Deus. E é parte especial de todas as religiões do mundo. Topos Uranos, diriam os gregos. E é a residência divina por excelência. Portanto, tem que ser dourado. O céu, no ano de 1300, é pintado dourado. Isso se pode ver numa pintura de Duccio. Duccio pintava o céu dourado. É fácil ver na internet, procurando Duccio, D-U-C-C-I-O, Duccio. Procurando Duccio, se encontra a representação das figuras bíblicas com o céu bem dourado. Mas Giotto, que era o italiano a quem me referi ainda agora, pintava o céu azul. Esse gesto extraordinário abre o caminho para a construção do sistema de Copérnico, porque uma cultura que pinta o céu dourado não faz, não fabrica, não imagina sequer o sistema de Copérnico, não aponta a luneta para o céu, nem menos que isso, porque para criar o sistema de Copérnico não é necessário apontar a luneta para o céu. Aliás, isso não foi feito porque a luneta foi, de fato, inventada depois de Copérnico. Mas imaginar um sistema de Copérnico exige um solo cultural no qual a ideia de céu dourado não pode participar. O céu azul abre o caminho para o sistema de Copérnico. Abre o caminho para mudanças culturais extraordinárias. É um pouco depois, mas pouco depois da vida de São Tomás de Aquino, e bem depois, 600 anos depois, ou mais que isso, do ano 400, 900 anos depois do ano 400, em que viveu Santo Agostinho. Voltarei a esses dois personagens daqui a pouco. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre Copérnico. Copérnico cria o seu sistema heliocêntrico, que vai ter dois grandes impactos na cultura.
O primeiro grande impacto é liquidar com a ideia de cosmos grega. E o segundo grande impacto é abrir a possibilidade de se considerar o espaço que nos cerca, o espaço geométrico. Vamos explicar isso, tornar esse ponto claro. Eu sei que a maioria de vocês que estão assistindo esse seminário conhece essas coisas, mas de modo que eu possa eu mesmo me entender e expor e dar coerência à minha fala, eu vou ter que falar um pouco sobre isso. Porque a ideia do cosmos grego, que afinal de contas Copérnico destrói ou contribui fortemente para destruir. Que é essa ideia? É a ideia de que a natureza e a vida social, tudo que existe no universo, tanto a natureza quanto a vida social, estão submetidas a uma ordem, mas é uma ordem hierárquica. A cultura grega é uma cultura de ordem hierárquica. O que quer dizer isso? Os seres estão ordenados, cada um ocupa o seu lugar na sociedade, na natureza, onde for, onde tiver que ser, mas é uma sociedade, uma ordem hierárquica. Existe o melhor e existe o pior em cada categoria. Existe o melhor ser humano que Aquiles pretendia ser na Ilíada. Aquiles pretende ser o melhor ser humano e conquistar a posição ímpar semelhante aos deuses. Na verdade, ele tardiamente descobre que só é possível morrer. Um ser humano só pode adquirir a transcendência que tem o ser divino, na cultura grega, naturalmente, falecendo. Há uma tese de um escritor importante, classicista, chamado Carl Rubino, é um americano, em que mostra que o problema essencial da Ilíada é a questão do tempo. Prigogine, décadas depois disso, ou alguns anos depois desse trabalho de Carl Rubino, vai citá-lo, porque ele era inclusive amigo pessoal do Carl Rubino, vai citá-lo e vai frisar que o problema da Ilíada é o problema do tempo. É o problema do homem que procura transcender o tempo humano e chegar ao tempo divino. Esse é o problema da Ilíada, essencialmente. Como o Prigogine é o filósofo do tempo, ele tangencia essa questão em seus livros de divulgação, que estão aqui. Eu vou mostrar alguns deles, que eu acho que vale a pena, é uma leitura muito interessante. Eu quero começar citando. Mostra aqui. O Nascimento do Tempo é uma entrevista e um breve comentário de Prigogine sobre a questão do tempo. Mas começa com uma bela entrevista e uma biografia do autor, em que as suas ideias básicas são apresentadas. Aqui está um outro livro também interessante, quero recomendar fortemente. Tão só uma ilusão, tão só uma ilusão. Esse livro, Tão Só Uma Ilusão, o título é uma alusão a uma frase famosa de Einstein, que dizia que o tempo é só uma ilusão. Prigogine vai discordar disso, reconhecendo naturalmente em Einstein a sua extraordinária grandeza. Gostaria de citar também esse livro, que é também uma entrevista. Prigogine era um ótimo indivíduo para ser entrevistado, porque tinha não só uma grande competência científica em química
e em física, mas também era um homem que tangenciava a biologia e seus estudos, dava grande importância ao trabalho de Darwin na teoria da evolução, no tempo de Darwin, e ainda tem esse outro terceiro, quarto livro, que é O Fim das Certezas. E esse Fim das Certezas, que eu tenho aqui em francês, mas existe em português, esse Fim das Certezas é um livro um pouco mais técnico, mas também muito bom e altamente recomendado. Dito isso, volto aonde eu estava, que era no momento de comentar o significado do cosmos grego. O cosmos grego é a ideia de uma totalidade ordenada. Essa totalidade ordenada significa a ordem da natureza. Cada coisa tem um lugar natural, cada coisa tem um significado natural. E tem também a ordem da sociedade, em que existem os cidadãos plenos de Atenas, ou das cidades gregas em geral, existem os cidadãos e existem os estrangeiros que têm um status inferior, são os metecos, e existem os escravos abaixo de todos. Naturalmente, as mulheres nem entram nessa classificação, né? A classificação, como refletido o caráter machista da época, a classificação nem sequer considera as mulheres como objeto da classificação. Mas a ordem do universo, ordem essa, definida pelos deuses, essa ordem é uma ordem que abrange a sociedade e o mundo natural. Isso significa que uma perturbação no mundo natural, se eu retiro um objeto do seu lugar natural, eu afeto a vida social e afeto tudo mais. O mundo e o cosmos se reorganizam para restaurar essa ordem cósmica. Sei, pelo que me disse a professora Thais, sei que isso é conhecido por todos vocês, essa ideia da ordem natural da cultura existente na cultura grega. Mas eu me sinto obrigado a mencionar isso por uma questão de completude do tema que eu vou abordar. Como essa ideia de cosmos passa para o cristianismo? Bem, os grandes autores da história da cultura, Kojève, Poiret, enfatizam a importância do cristianismo no surgimento de uma nova ordem das coisas. O que significa esse surgimento do cristianismo? Esse surgimento do cristianismo significa que o verdadeiro ser é o ser divino e é Deus que tem o ser. Eu me antecipei e mencionei, e deveria ter mencionado antes, que na cultura grega existe uma hierarquia dos seres. Isso eu cheguei a dizer, mencionar, mas não a desenvolver. Há uma hierarquia dos seres, por exemplo, na questão da qualidade. Existe o bom guerreiro, como ainda agora mencionei, aqueles que queriam ser o bom guerreiro. Para sê-lo, precisaria morrer. Existe o guerreiro intermediário e existe o guerreiro que não diz nada, que não tem direito à voz. Na Ilíada tem uma cena famosa em que os chefes militares estão decidindo o destino da batalha e, nesse momento, um combatente comum, um plebeu, eram todos nobres e reis, né? Um plebeu se levanta e resolve dizer alguma coisa. Aí, cara, Ulisses imediatamente dá-lhe um golpe firme na cabeça e ele cai, provavelmente morto e liquidado
e todos se calam a partir dali. Não há voz para o povo nas grandes epopeias gregas. Ali falam os reis e os indivíduos semideuses que ali comparecem. Aquiles é um semideus, filho de uma deusa, e Heitor, idem, e todos são semideuses ou deuses, e há também, como pano de fundo, o combate no Olimpo, a rivalidade entre os deuses. Então, é uma história de aristocratas, que revela bem a sociedade grega, que era uma sociedade de aristocratas. Outro ponto que vale a pena dizer sobre a Grécia é o seguinte, é que essa cultura aristocrata não comportava a fabricação de máquinas, por duas razões. A primeira, de natureza social. Era uma sociedade escravocrata e, como tal, uma sociedade escravocrata não precisa de máquinas para produzir. Já tem os escravos que vão produzir tudo que precisa ser produzido. Aos aristocratas basta contemplar o mundo. E é o que eles fazem. Tales e Pitágoras contemplam o mundo. Heráclito contempla o mundo. Heráclito, inclusive, pertencia à família real de Mileto. Eram todos pensadores contemplativos. Por que isso? Qual é a base agora ideológica disso? A base ideológica desse fato vem da existência do ser das coisas. Cada coisa tem seu lugar natural e tem seu ser próprio. Ao ter seu ser próprio, seria uma violência retirar o ser daquele objeto e transformá-lo numa máquina. Um pedaço de ferro tem um ser que já se espera que um objeto de ferro tenha, mas isso não permite que ele seja transformado numa máquina. A ideologia, portanto, contribui para reforçar o sistema econômico escravocrata. O sistema econômico é escravocrata e exige que os escravos se submetam ao trabalho. Permite que os aristocratas tenham tempo para criar uma sociedade contemplativa e uma cultura da contemplação. Ao mesmo tempo, uma ideologia criada ao lado disso. Essa ideologia diz que cada ser merece respeito e não pode ser manipulado para ser transformado em máquina. Uma ideologia que reforça a existência do sistema de exploração escravocrata. Isso é importante que se saiba e é, se não me engano, uma análise que chega a mim através da leitura de Lacan, mas passou antes por Kojève, que foi professor de Lacan. A origem dessa ideia é o grande historiador da filosofia, Kojève, russo, radicado na França, que não deve ser confundido com Poiret, que era outro russo radicado na França. Kojève era grande autoridade em Hegel. Renovou absolutamente os estudos sobre ele. Mas isso é outra história que não vem ao caso aqui nesse nosso seminário. Então, eu estava explicando que era o Deus que era o cosmos grego que passou para o cosmos cristão. Como é que isso se dá? Em primeiro lugar, com Agostinho de Hipona. Agostinho era um africano nascido na atual Argélia, que em torno dos 30 anos, ou 30 e poucos anos, se converteu ao cristianismo por influência da mãe, que era cristã, e
foi se radicar em Roma. Em Roma, que eu digo, é no Império Romano, né? Não é na cidade de Roma, em Roma. E lá, ou melhor, ele estava no Império Romano, quero dizer, na Itália. Foi se radicar na Itália, foi viver na Itália. E na Itália, ele produziu suas obras em torno do ano de 400 depois de Cristo. Ali escreveu A Cidade de Deus, escreveu as suas Confissões, que vem a ser o primeiro texto que se conhece de confissão, de abertura total das suas fraquezas e de tudo mais. As Confissões de Santo Agostinho são uma obra primorosa. Lá tem a pergunta famosa, que todo livro cita, quando me perguntam, a frase famosa, se me perguntam o que significa o tempo, se não me perguntam, desculpa, a frase é, se não me perguntam o que significa o tempo, eu sei perfeitamente a resposta. Agora, se me perguntam, eu já não consigo responder. É uma frase extremamente inteligente, mostrando a dificuldade da verbalização daquilo que muitas vezes se sabe. Essa ideia de adquirir outras formas menos elegantes através da história. Por exemplo, Richard Feynman dizia assim, com frequência, nós sabemos muito mais coisas do que aquilo que conseguimos provar. Isso também é verdade, mas é menos elegante do que o que dizer Agostinho. Bom, Agostinho é um homem que, em seus trabalhos, funde a filosofia grega com o cristianismo. É essencialmente isso que ele faz. É dar ao cristianismo um ar filosófico de filosofia grega e dar também à filosofia grega um ar cristão. Alguém pode dizer, mas São Paulo difundiu no mundo grego o cristianismo, etc, etc. Isso é verdade. Mas São Paulo não teve parte da preocupação de transformar a filosofia, o cristianismo, numa linguagem próxima da filosofia grega. Isso se nota, por exemplo, no Evangelho de São João, quando o texto de abertura é no princípio era o verbo. Ora, esse é um texto tipicamente grego. No princípio era o Logos. Isso, no começo, estava o Logos. Essa é uma reflexão tipicamente da filosofia, para converter gregos educados em filosofia. Esse é o objetivo dessa fala. Mas essa fusão da filosofia grega com o cristianismo, essa fusão quase que completa da filosofia grega com o cristianismo, é Santo Agostinho que faz. E começa, pelo menos, de maneira absolutamente radical e profunda. Se alguém não quiser dizer que ele faz isso, tem que admitir que ele encaminha extremamente longe essa ideia. O segundo momento dessa conversão, essa tradução da ideia de cosmos da filosofia aristotélica para o cristianismo, é devido a São Tomás de Aquino, dois santos. São Tomás de Aquino vai fazer a aproximação de Aristóteles com a cultura cristã. Vai fundir o aristotelismo com a cultura cristã. E São Tomás de Aquino, usando uma maneira coloquial de descrever o fato, batiza Aristóteles. Digamos assim, São Tomás de Aquino batiza Aristóteles, um feito que não sei se Aristóteles aceitaria prazeroso, porque ele era um pagão. Mas a ideia de cosmos grego passa a partir do tempo de São Tomás de Aquino, que faleceu no ano, por acaso eu sei de qual a data,
não sou muito bom em data, mas essa eu sei. Faleceu no ano de 1274. Um pouco antes, mais ou menos na época em que nascia, se não me engano, eu posso estar enganado, mas na época em que nascia Giotto. E Giotto, então, quando é chamado para pintar o quadro que ele pinta azul, já sabia de todas as implicações filosóficas do cosmos grego na cultura ocidental. Já sabia que há muito tempo a ideia de cosmos grego tinha sido batizada e transformada num dos centros da teologia cristã da época medieval. Tanto em Agostinho, que foi um teólogo de imensa importância, porque depois, séculos depois, Lutero era um agostiniano, então todas as vertentes protestantes e reformadas vêm de Agostinho, e Tomás de Aquino, que acabou dando a linha principal da teologia católica. Então, ambos frisam a ideia de cosmos. Então, é essa ideia que, primeiro, Giotto, pintando o céu azul, vai abalar. E, segundo, Copérnico, supondo e criando o sistema heliocêntrico, vai mais do que abalar, vai destruir. Então, Poiré vai caracterizar a Revolução Copernicana como caracterizada pela abolição do cosmos, destruição da ideia de cosmos. Não há mais a ideia de cosmos. É essa destruição da ideia de cosmos que vai permitir, entre aspas, que Galileu, bem depois de Copérnico, possa tratar o local como algo que nada tem a ver com o global, com o cosmos. O movimento de uma bala de canhão, a famosa parábola que Galileu identificou, não tem nada a ver com uma ordem cosmológica, com uma ordem de todas as coisas e de todos os seres. Não afeta a vida da sociedade, não afeta a vida da natureza como um todo. É um movimento isolado e local, que tem realidade local. Essa ideia revolucionária de Galileu vai permitir a ele uma coisa extraordinária, é usar a matemática para descrever esses movimentos locais. A linguagem da natureza é a linguagem da matemática. Existem duas maneiras de se ter acesso à verdade. A verdade, inclusive, da natureza. Pela leitura do livro sagrado, pela leitura bíblica, naturalmente, e pela leitura da natureza. Ele não poderia jamais negar a importância da leitura da Bíblia, que essa era a tradição. Mas a novidade, pela leitura da natureza. E a natureza está escrita em linguagem matemática. A verdade da natureza está escrita em linguagem matemática. Essa é a novidade. Ele não está interessado em oferecer ao mundo as impressões sensoriais que nós temos diante da natureza. Aquele objeto é vermelho, aquele objeto é azul, esse outro objeto é áspero ao tato, aquele objeto é grande, esse é pequeno. Nada disso. O que ele quer saber é a descrição matemática desses objetos. Se é um objeto pontual ou pontiforme, pode ser reduzido idealmente a um ponto, ele vai descrever uma trajetória parabólica em seu movimento. Mas há um detalhe importante. Galileu não consegue, embora acredite no sistema de Copérnico, ele não consegue unir essa física local à física dos céus, à física do sistema de Copérnico.
Galileu não alcança fazer isso. Galileu não tem como fazer isso. Galileu ainda trata a física da Terra como sendo geocêntrica. O sistema de física de Galileu é geocêntrico. E o sistema de física, de astronomia de Galileu, que é o de Copérnico, é heliocêntrico. Portanto, nas ideias de Galileu existe uma gigantesca contradição. A astronomia não se casa com a física. A ideia de um sistema astronômico heliocêntrico não é compatível com um sistema em que a queda dos corpos conduz ao lugar natural no centro da Terra. A queda dos corpos, para Galileu, conduz o corpo que cai ao lugar natural, ao centro da Terra. Portanto, é um reliquat, é uma relíquia, algo que sobrou da concepção de cosmos cristã ou grega, mais remotamente. Cristã, como eu disse, que veio da adaptação feita por Agostinho e São Tomás de Aquino das ideias gregas de cosmos ao cristianismo. Bom, agora, o que mais falta dizer? Eu acho que eu não me lembro agora, não estou tão articulado para poder garantir que o que eu disse sobre Grécia é suficiente para avançar. Então, vou voltar a tocar em algum ponto que possa ter falhado na minha exposição sobre a Grécia. Eu disse claramente que cada objeto, cada ser, na Grécia é uma hierarquia de seres, mas cada ser tem desculpe, me atrapalhei. Cada objeto, cada coisa tem um ser próprio. A pedra que está diante de mim, ou não está, tem um ser da pedra. O livro que está agora, certamente, diante de mim, ou esse computador, tem um ser que não pode ser, como eu disse ainda agora, não pode ser modificado, manipulado e transformado numa máquina, porque deve ser, de algum modo, respeitado por causa da necessidade de se respeitar o cosmos, a ideia da ordenação de todos os seres que ocupam o seu lugar ideal. Mas esses seres todos têm na cultura grega, isso faltou dizer, tem na cultura grega, esses objetos todos têm na cultura grega, cada um o seu ser. No cristianismo, eles perdem o ser. No cristianismo, ser, por excelência, vira Deus. O ser, essencialmente puro e total e abrangente e complexo, é Deus, é Cristo. Por quê? Porque é o ser criador. O ser que cria é o que dá existência aos outros, mas a essência é divina. O que algum corpo possa ter de ser é o traço da mão de Deus criando-o. Esse livro que aqui está tem o traço da mão de Deus que o criou. Essa é a ideia básica do cristianismo. O livro não tem mais um ser próprio, como na cultura grega. O livro tem o ser derivado de Deus. Tem um ser derivado de Deus. Aí surge, já estamos em Copérnico, já passamos rapidamente por Galileu, que separa o local do global, porque não precisa de explicação de cosmos. Ele pode tratar o local como uma coisa independente do global. Não tem mais a explicação de cosmos. Mas ainda não consegue fazer uma física
que se aplique ao céu e à terra. Mas antes dele, antes de Newton, que vai fazer isso, temos Descartes. O que faz Descartes? Descartes anuncia: penso, logo sum, ergo sum, cogito, ergo sum. Desculpe, eu pronuncio a maneira eclesiástica. Cogito, ergo sum. Se eu fosse usar a pronúncia moderna, defendida pelos alemães, eu diria naturalmente cogito, ergo sum. Mas não era assim que Newton falava, nem era assim que Kant falava o seu alemão, nem era assim que São Tomás de Aquino falava o seu latim, quero dizer, Kant falava o seu latim. Não era assim que as pessoas, através da história, falavam o latim. No tempo clássico, no tempo de Virgílio, talvez não se falasse Virgílio, mas sim o Ergílio, o Ergílius. Mas eu não vou nunca pronunciar o Ergílius, não só porque quando eu estudei latim, eu aprendi com a pronúncia eclesiástica, como também eu acho que essa pronúncia clássica existiu no século, em torno do século I, II da nossa era, um pouco antes, um pouco depois, e depois se perdeu. Na Idade Média, o que se pronunciava, o que se falava, como se falava o latim, era mesmo Virgílio e era também, como se falava, Principia Matemática Filosofia Naturalis, e não Principia. Principia é como falaria um romano do tempo de Virgílio, mas o romano do tempo de Virgílio não se chamava Isaac Newton. Isaac Newton viveu no tempo dele ele pronunciava mesmo, era Principia. Principia, provavelmente, com algum sotaque britânico. Mas nunca na cabeça dele passaria a ideia de pronunciar Principia. Isso é uma ideia germânica e americana do fim do século XIX para cá. Bom, fez esse comentário porque eu estudei um pouco de latim e sempre me incomodou essa pronúncia reconstituída. Digo, continuo pronunciando Você também, né? Você também. Quer falar? Roberto, posso fazer uma pergunta? Eu ensino errado, porque eu ensinava Principia, porque eu ouvi a minha mãe falando Quíqueros, do Cícero. Eu pronunciava Principia, porque eu ouvi a minha mãe falando Quíqueros, do Cícero. Que ela fala, né, pronuncia errado, porque ela ouvia a mãe dela falando Cícero. A mãe dela dizia Cícero. Tá certo, tá bem. Ela vai continuar. Tem direito. Obrigada, mas aprendi mais uma. Você tem direito a pronunciar Cícero, já que sua mãe era latinista e assim o fazia. Mas não era bem latinista, mas assim o fazia. Mas latinista. Aprendi mais uma. Vou corrigir. A pronúncia você, como é esse português, não deixa... Fala de novo. Eu fechei o microfone. Estou dizendo que você faz bem em seguir a pronúncia da sua mãe, porque é uma pessoa que valia a pena seguir. Mas, embora meu pai fosse também um latinista, ele também, antigamente, aprendeu a pronúncia dita portuguesada do latim, né?
se pronuncia Virgílio. É interessante com a palavra Virgílio, porque o nome mesmo é Vergílio, que seria, naquele tempo, do tempo em que ele viveu, o Ergílio, o Ergílius. Não tinha O final, a não ser na declinação, né? Poderia ser no ablativo, no dativo, seria o Ergílio, Virgílio. Mas o nominativo é o Ergílius. O Ergílius é interessante que a palavra, na Idade Média, passou a ser escrita com I, Virgílio, porque Virgílio, no fim da vida, começou a dizer que haveria uma mulher santa que teria um filho que seria um Deus. Então, por causa disso, o nome dele passou a se escrever com I, Virgílio, como quem anuncia a Virgem Maria. Por razões teológicas, passaram a escrever o nome dele com I. Está cheio de Virgílio brasileiro aí, que tem o nome com I, em vez de E, em vez de Virgílio, que é a grafia original, por causa dessa interpretação medieval do nome. Isso é só uma curiosidade que eu estou aqui para amenizar o tema. Até me perdi, já não sei mais onde é que eu estava. Estava falando de Descartes. Descartes, ele... Não, acho que já tinha acabado Descartes. Não. Cogito Cogito ergo sum. Tinha parado aí. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum, claro. Eu fiquei discutindo se era cogito ergo sum ou cogito ergo sum, me perdi nesse latinóide. O cogito ergo sum significa penso, logo existo. Existe muita coisa nessa frase, é uma frase riquíssima. Por exemplo, ela significa algo que remete ao começo dessa palestra, quando eu disse que o que interessa é o diálogo. Quando ele diz penso, logo existo, de onde ele vem esse pensamento dele? Ele aprendeu a língua, aprendeu a falar o latim dele, aprendeu a falar francês, je pense, donc je suis, essas coisas, aprendeu a dizer isso em francês, aprendeu a dizer isso em latim, etc. Então, ele falou. Ele começou conhecendo a língua através do diálogo. O diálogo precede essa ideia. Eu penso porque eu falei. Se eu penso, eu falei antes de pensar. Eu só penso porque eu falo. Eu penso numa certa língua. E essa língua eu adquiri falando com os outros, em diálogo e em interação. Então, o diálogo precede a ideia de cogito. O que ele deveria ter dito é o seguinte: diálogo, logo sou. Diálogo, converso, logo sou. O diálogo é a forma mais importante de expressão do ser humano. E ele vem dizer que é o cogito. Mas o cogito, pelo que eu estou dizendo aqui, é subordinado ao diálogo. É subordinado ao diálogo. A ideia de que eu penso pressupõe antes a seguinte ideia: eu falo com os outros, eu aprendi a falar, e isso me permite agora pensar com as palavras da língua. Isso é a primeira consideração. Mas a segunda consideração é mais grave. Penso, logo sou. Sou. Não é tanto penso, logo existo. Logo sou. O ser está em mim. O ser não está em Deus, está em mim. Não em qualquer coisa de mim, mas sim na res cogitans. Descartes divide o mundo em res cogitans, que é a coisa pensante, e o res extensa, que é a matéria, a coisa extensa, o corpo. Então, o corpo é um objeto. A verdadeira alma, a verdadeira substância pensante é a res cogitans, que é a que é. Ela é a única que tem ser e desloca esse ser de Deus para ela. Agora, quem tem ser é o humano.
Resultado, Inquisição atrás dele, ele foge da França. Vai parar na Holanda, onde o pessoal era mais tolerante. Da Holanda vai para a Suécia, onde, infelizmente, com aquele clima horroroso e o costume que tinha a rainha Cristina de acordar de manhã cedinho para bater papo, para conversar com ele sobre filosofia, e ele ali desesperado, querendo descansar, que ele dormia de manhã. Então, ele saía, se expôs ao mau tempo, a friagem sueca, pegou uma pneumonia e faleceu. Infelizmente, faleceu cedo por causa dessa aventura sueca. Mas ele não teria muita chance se tivesse ficado, talvez, na França, ou fugido para a Itália, um lugar desse. Foi parar, né? Na Holanda, de lá foi para a Suécia, onde foi a óbito. Mas a ideia básica é que, com o sistema de Copérnico, de Descartes, com a ideia de Copérnico, o ser, a essência, está na res cogitas, está na coisa pensante, sai de Deus. Sai de Deus. Então, mas isso significa uma coisa muito importante. É que o corpo e os corpos em geral, todos os corpos, essa cadeira onde eu estou sentado, esse computador diante de mim, esse microfone, e o meu próprio corpo humano, e o corpo humano de todas as pessoas, pode ser objeto de estudo. É um objeto. É essencialmente uma coisa a ser estudada. Não tem o estoque divino do ser. Isso herda. É uma das heranças que vai ter Newton. Já vimos a herança de Newton, de que veio de Galileu, de que o local é separado do global. Eu, para explicar um movimento local, eu não preciso de usar uma explicação do movimento global, do cosmos como um todo. Não há uma ordenação universal que eu precise usar para explicar a queda de um simples corpo. Uma maçã que cai da macieira e vai no chão ou na cabeça do Newton, cai por outras razões, mas não por uma ordem cósmica. Não por estabelecer e restabelecer uma ordem cósmica que afeta a monarquia britânica. Não é isso. Não é uma ordem cósmica que afeta a vida da cidade, da polis, e que afeta toda a natureza, que se reordena para restabelecer a ordem cósmica, como é na Grécia Antiga. Não é isso. É um fenômeno local. Isso foi Galileu que deu. Descartes dá para Newton a ideia de que os corpos podem ser estudados. Você pode futucar à vontade no corpo, pode fazer ótica. Também você pode fazer outra coisa, instrumentos, violando aquela história grega lá atrás, que dizia que você não podia transformar uma coisa alterando-lhe o ser para que ela se transforme num instrumento. Você é livre para fabricar um telescópio de espelho, como fez Newton. Então, Newton era isso, de uma coisa importante de Descartes, outra coisa importante de Galileu. E falta a terceira herança de Newton. Quando houve o sistema de Copérnico, houve a abolição do cosmos, houve também a resposta dos artistas de geometrizar o espaço. Os artistas inventam a perspectiva. Não tenho tempo, nem vou falar sobre isso no momento, porque é também coisa que vocês conhecem. A professora Thaís me alertou que isso já era bem conhecido, a ideia de que a perspectiva
foi uma geometrização do espaço e que abriu caminho para a geometrização do espaço, para o uso da geometria na pintura, que é uma resposta à ideia de Giotto de pintar o céu azul, é uma espécie de continuação da velha ideia de Giotto de pintar o céu azul, é geometrizar o espaço. E isso muita gente já conhece, que a ideia de geometrizar o espaço tomou a forma na pintura de perspectiva. Então, a perspectiva é uma forma de geometrizar o espaço. Mas, paradoxalmente, nem Galileu viu de imediato que o espaço era geométrico para a descrição de tudo. O espaço na Terra e no céu era geométrico, absolutamente geométrico. Isso quem vê, esses três pilares estão prontos quando Newton monta a sua teoria. A ideia de que o espaço é geométrico, a ideia de que as coisas podem ser estudadas por causa de um argumento ontológico, e essa ideia de Descartes, e a ideia de Descartes de que as coisas podem ser estudadas, porque não tem ser, o ser está na resposta. A ideia de que o espaço é geométrico e a ideia de que... eu esqueci agora, me atrapalhei, eu citei agora me atrapalhei. A ideia de Descartes, a ideia de Galileu, de que veio, a ideia de Descartes de que o ser das coisas não existe, portanto, as coisas podem ser estudadas. A ideia de Galileu de que o local é separado do corpo. E a ideia de Galileu de que o local é separado do global. E a ideia dos artistas, Piero della Francesca, belíssimo, tem alguns quadros que aparecem um chão quadriculado, revelando claramente a intenção geométrica. Ou então um dos primeiros, Masaccio, numa extraordinária Trindade. Eu ia trazer, mas esses livros que eu tenho para trazer essas reproduções são enormes e pesados. Eu ia ter que carregar uns 20 quilos. Não quis. Deixei em casa. O quadro de Masaccio, a Trindade, tem 6 metros de altura, 5 metros de altura, por 3 de largura. De modo que, quando uma pessoa se ajoelha diante do quadro, é uma Santíssima Trindade, é um Cristo crucificado, gigantesco. Quando uma pessoa se ajoelha ali para rezar, ela vê o que está escrito embaixo. Uma pequena mensagem na parte de baixo sobre a finitude da vida, onde se encontra também um pequeno desenho de um esqueleto humano. Então, são as 3 raízes do mecanicismo que Newton herdou dos seus precursores. Essas 3 raízes ele vai explorar e vai acrescentar uma ideia globalizante, que é a física é a mesma no céu e na Terra. Essa é a ideia básica de Newton. A física do céu é a mesma física da Terra. Agora, o que essa física separada significou? O que a física da Terra, separada da física do céu, significou filosoficamente antes de Newton, antes dessa unificação? Significou a preponderância da magia, a desconfiança de que a ciência não vale nada e que, portanto, é contraditória, a preponderância da magia, a preponderância do pensamento irracional, tudo que nós temos hoje. Newton resolve isso, unifica a Terra e o céu e prepara o terreno para o iluminismo, que é a restauração do predomínio da razão e da ciência na cultura. Ora,
Essa situação de contradição entre o local e o global é o que vivemos hoje. Porque que tínhamos em 1900? Em 1900 tínhamos Lord Kelvin escrevendo o famoso comentário sobre as duas nuvens que atrapalham a ciência contemporânea. São elas a explicação da radiação do corpo negro e o entendimento da experiência de Michelson Morley. O corpo negro deu origem à teoria quântica. A experiência de Michelson Morley é a relatividade. Eram só duas nuvenzinhas que atrapalhavam a visão do mundo completa que nós já tínhamos, mas logo, logo isso ia se resolver. Negativo, geraram duas grandes crises na ciência. Mas o que faz a teoria quântica? A teoria quântica explica o mundo microscópico, o microcosmo, a ordem no mundo local. E a relatividade, especialmente a relatividade geral, explica o universo. E gera. Mas acontece que a relatividade geral e a teoria quântica são incompatíveis. A teoria quântica é compatível com a relatividade especial, que deu a teoria de Dirac, da teoria de Dirac do elétron relativista. Mas a relatividade geral, que explica o movimento de todos os astros, das galáxias, das nebulosas, dos grandes movimentos do universo, que tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, para cada galáxia, bilhões de estrelas. Eu exagerei. São bilhões e bilhões de galáxias e para cada galáxia bilhões e bilhões de estrelas. É isso. Centenas de bilhões. Isso, eu exagerei um pouquinho, falando bilhões e bilhões e bilhões. É algo em torno de 100 bilhões de galáxias e 100 bilhões de estrelas em cada galáxia. Esse é um número que eu não posso certificar. Ali presente o nosso amigo astrofísico, o professor querido amigo, o professor Jaime Rocha. Ele está balançando a cabeça, dizendo que é mais ou menos isso. Que é mais ou menos isso. Então, essa teoria que explica o universo, que é a relatividade geral, se apoia em quê? Se apoia numa equação relativista que escreve Einstein e que ela tem um lado da equação, em um lado da equação, ela tem a distribuição de matéria e energia. Distribuição de matéria e energia é um lado da equação. Vamos dizer assim, dada essa distribuição de matéria e energia igual a essa estrutura de espaço-tempo. A estrutura de espaço-tempo resulta da distribuição de matéria e energia. Dada uma distribuição de matéria, a equação de Einstein da relatividade geral é isso. Dada uma distribuição de matéria e energia, existe essa distribuição de espaço-tempo. Por exemplo, suponha que eu tenha 3 galáxias exclusivamente no universo, cada uma na extremidade de um triângulo, de um grande triângulo. Muito bem. Esse universo imaginário há de ter uma geometria, espaço-tempo, definida por essa distribuição geométrica. Não é assim, não é essa a distribuição real que os astrônomos verificam das galáxias do universo. Mas é uma coisa imaginária, é um exercício. O grande matemático Kurt Gödel, em homenagem a Einstein, imaginou um universo, como seria uma distribuição de matéria que geraria um tempo circular. Então, ele concluiu que era uma distribuição de matéria cilíndrica.
Se a distribuição de matéria tiver uma distribuição cilíndrica, em alguma circunstância, o tempo nesse mundo imaginário seria circular, ou seja, tudo o que acontece se repetiria um dia, o eterno retorno. Mas o eterno retorno pressupõe um universo que é um universo cilíndrico. O físico Tipler, que é conhecido por ter escrito um livro de divulgação científica, tentou fazer umas experiências de distribuição de matéria em forma de um cilindro que ele fazia girar para ver o que acontecia, se era possível detectar algum traço, algum resquício, algum sinal de que o tempo pode ser revertido nessa experiência. Não obteve nenhum resultado e é uma experiência realmente que não significa nada, porque o que significa uma distribuição de massa que você faça, mesmo que tenha a matéria do pão de açúcar toda ali concentrada num cilindro que gira em torno do seu eixo. O que é isso diante da matéria do universo? Não é nada, né? Então, não prova nada ele não ter conseguido nada, nem também pouco provaria se ele conseguisse alguma coisa. Então, o que se tem é que essa equação de Einstein ela não é quântica e é incompatível com os resultados da teoria quântica. Agora, que problemas a física se defronta hoje? A descoberta da física, a descoberta da física atômica e da relatividade abriu grandes possibilidades de explicação, mas abriu também grandes problemas. Hoje nós temos problemas como a matéria escura. Não se consegue explicar perfeitamente bem o movimento de certos astros. Então, esse movimento supõe a existência de mais matéria que não se vê. Deveria existir em algum lugar mais matéria que não se vê para explicar. A matéria escura. Mas de onde vem essa matéria escura? E pior ainda, mais recentemente se descobriu que o universo está em expansão acelerada. Essa expansão acelerada, de onde vem? De alguma matéria escura, mas é uma matéria escura atrativa. Que matéria seria essa capaz de fazer o universo se acelerar como se existisse algum tipo de repulsão? Isso também nos sabe. A esperança que existe, e que existiu durante muito tempo, era de que, quantizando a gravitação, a teoria da gravitação, se responderia a essas perguntas. A união da física quântica com a gravitação, com a teoria da gravitação, responderia a essas perguntas. Por enquanto, o que se conseguiu de gravitação foi a teoria ABS, chamada teoria ABS, que é quantizar a matéria da equação de Einstein. Você quantiza o lado da matéria, mas deixa o lado da estrutura do tempo e do espaço como contínuo, sem quantizar. Essa quantização parcial se chama modelo ADS, mas isso não resolveu essas contradições. E tem mais contradição, que é o que eu tinha imaginado ter tempo de falar, mas já gastei a minha horinha e não falei, que é a pior contradição que abala hoje a concepção mecânica do mundo, que é o tempo irreversível. De onde vem essa ideia de tempo irreversível? Ela nasce da biologia. Ela é essencial na biologia. É na biologia que ela vai encontrar a sua formulação definitiva na forma da teoria da evolução de Charles Darwin. Essa é a ideia básica da direção do tempo. Não só o tempo é reversível, como tem uma direção e uma finalidade, que é o aumento da ordem
e da complexidade dos sistemas. Só depois, não por acaso, só depois da invenção da teoria da relatividade é que surgiu o conceito de entropia. O conceito de entropia e a segunda lei da termodinâmica só surgem depois da teoria da evolução. Portanto, a gente vê que o estudo do tempo foi fundamental à teoria da evolução da biologia, anterior à contribuição da física com a termodinâmica e as noções de entropia. Prigogine vai pegar essa ideia da evolução e a ideia do aumento da entropia e dizer o seguinte: se o sistema é simples, relativamente simples, a gente tem pequenos desvios, ele tem um equilíbrio termodinâmico. E tem pequenos desvios desse equilíbrio termodinâmico. Esses pequenos desvios do equilíbrio termodinâmico podem ser tratados com o tempo reversível da mecânica e da gravitação. Porém, se tivermos grandes desvios da posição de equilíbrio, as novidades começam a surgir. A matéria se torna não só complexa, mas criadora de coisas que passam a ter aumento de ordem, criadora de ordem. A ordem começa a surgir da desordem. Ordem nascida da desordem. Ordem nascida do caos. Quando você tem grandes afastamentos da posição de equilíbrio. Essa é a ideia básica de Prigogine. A questão é a seguinte: a teoria de Prigogine é também incompatível com a teoria da gravitação. Agora você vê. A teoria das quatro forças da física, tem quatro forças, não tenho tempo para falar mais sobre isso. Tem quatro forças. Elas deveriam estar as quatro unificadas. A esperança é que no dia que se unificarem as quatro, essas contradições desaparecem. Mas não há contradição da gravitação com a termodinâmica, do desequilíbrio, com a termodinâmica fora do equilíbrio. Só as contradições entre a termodinâmica. Só as contradições entre a gravitação e a mecânica quântica podem ser tratadas convenientemente se houver a união das quatro. Na união das quatro, eu tinha planejado e pensado poder falar um pouco sobre a vida do Leite Lopes, que teve um papel na união de duas delas. José Leite Lopes, físico brasileiro, nascido em Recife, em 1918, foi aluno do grande brasileiro, grande professor Luiz Freire. Luiz Freire foi um dos melhores professores de física que já houve no Brasil. Talvez tenha sido o melhor professor de física que houve no Brasil. E um dos melhores do mundo, sem a menor sombra de dúvida. Sendo basicamente um amador, sendo um homem que não se dedicava propriamente à pesquisa em física, que não havia meio nem condições naquele tempo. Ele foi professor de praticamente todos os pioneiros da física do Brasil. Foi professor de Max Scheberg, José Leite Lopes, Maria Laura Mozinho Leite Lopes, grande precursora da matemática, Ricardo Ferreira, grande precursor da química, foi professor de Leopoldo Nardi, um dos maiores matemáticos que o Brasil já viu. Pouquíssima gente teve uma capacidade de disseminar o conhecimento no nível que teve Luiz Freire. Luiz Freire, por sinal, era o pai do político Marcos Freire, que foi o ministro da Agricultura e da Reforma Agrária, que faleceu tragicamente num desastre automóvel no tempo em que o presidente da República era José Sarney. Marcos Freire era filho do Luiz Freire.
Quem se lembra, eu me lembro muito bem disso. Os mais jovens não se lembram, mas podem ter ouvido falar que houve no tempo do Sarney esse acidente de avião em que caiu o avião lá na Amazônia e o ministro da Reforma Agrária morreu. Era o Marcos Freire, filho do Luiz Freire. Pois bem, esse Luiz Freire, a professor em Pernambuco, teve essa quantidade, teve muitos outros alunos também eminentes. O Manfredo do Carmo, grande matemático, alagoano. Não sei se ele foi professor, mas deve ter sido também professor do Elon Lages de Lima, professor de matemática. Foi professor de nível secundário, porque naquele tempo, o professor, para viver, tinha que dar aula no secundário e na faculdade. Ele dava aula na Escola Politécnica de Recife, onde foi professor do Leite Lopes, e dava aula no liceu do curso secundário, onde o professor, hoje foi professor, por exemplo, da Maria Laura Mozinho, depois uma das primeiras matemáticas a se doutorar no Brasil, uma das primeiras doutoras em matemática, depois se dedicou intensamente ao ensino de matemática, com contribuições belíssimas ao ensino, grande professora, tive a honra e a satisfação de ser aluno dela. Ela ensinava geometria, era uma excepcional professora de geometria. Embora, pelo que eu saiba, ela fez uma tese de doutorado em álgebra. Pelo que eu me lembro quando ela fez a tese de doutorado, meu pai me contou esse fato. Houve uma moça que defendeu a tese de doutorado em matemática. Era um fato completamente inusitado. Primeiro, por ser uma das primeiras, se não a primeira, a defender a tese de doutorado em matemática. E segundo, por ser um doutorado em matemática, que não havia naquele tempo. Para começar, ainda mais sendo mulher, era um fato totalmente inusitado. Então, a Maria Laura foi estimulada pelo grande, assim como o Leopoldo Nardi. E já que eu estou falando em coisas de curiosidade, devo dizer que Leopoldo Nardi, quando morava no Recife, tinha uma coleguinha de escola primária com quem ele gostava de estudar. Eles se reuniam juntos, estudavam juntos, eram amigos inseparáveis. Ela com seus 7 anos, ele também com seus 7 anos, cresceram juntos dos 7 aos 14. Houve até quem imaginasse que eles um dia poderiam vir a se casar. Mas eles se separaram, infelizmente, cada um tomou seu rumo. Ele, Leopoldo Nardi, já estou encerrando, ele, Leopoldo Nardi, certamente o maior matemático do Brasil do seu tempo. Ela, Clarice Lispector, a grande escritora. Quem sabe a influência que eles tiveram um junto ao outro, através dos tempos? Que influência terá essa amizade que Clarice Lispector teve com o grande matemático, o futuro grande matemático, terá tido no trabalho tão abstrato que ela desenvolveu, e ele, com suas exigências rigorosas, quase prussianas, como orientador, mas sua profundidade e amizade, capacidade de empatia com os estudantes. É um fato notável que Clarice Lispector relembra nas suas memórias. Eu tinha outras pequenas histórias desse tipo separado, mas me anuncia a minha amiga Gisele que o tempo está praticamente esgotado e eu vou deixar apenas no ar essas perguntas que eu fiz. O Prigogine fica para outra ocasião, outra oportunidade, e por hoje fico apenas na crítica da cultura que o mecanicismo gerou. E essa crítica da cultura precisa e merece ser, talvez, explorada mais profundamente em algum momento. Diz meu amigo Jaime
Frigogênio o quê? E energia escura. Energia escura. Não entendi. Energia escura. Não entendi, repete. Frigogine e energia escura. Ah, energia escura. Sim, eu tinha dado a entender que com a... Eu dei a entender vagamente, não desenvolvi essa questão sobre a qual tinha conversado com ele, que no dia que a gravitação e a termodinâmica for compatibilizada, tivemos uma teoria da gravitação com tempo irreversível, pode ser que a energia escura seja realmente, finalmente entendida. O que faz a energia escura? Ela repele, ela faz o universo ser acelerado. O que, do ponto de vista da visão tradicional da física, é estranho. A física supunha que o universo se desaceleraria cada vez mais ou se manteria constante, que é o que Einstein preferia, um universo mais ou menos constante. Mas o que as observações indicam é que o universo se acelera. Existe uma energia escura. Será que a abordagem de Prigogine nessa energia escura, uma teoria da ciência que leva em conta o tempo irreversível, essa teoria da ciência que leva em conta o tempo irreversível iria dever muito mais à biologia, filosoficamente falando, do que à física. Muito mais deveria a Darwin do que a Newton. Mas isso nós não sabemos. O que nós sabemos é que temos diante de nós um desafio gigantesco científico. Muito maior do que aquilo que a maioria das pessoas imagina que seja o desafio da ciência. Recentemente houve um escritor, divulgador da ciência, chamado John Horgan, que escreveu um livro chamado O Fim da Ciência, onde ele diz que a ciência acabou, não tem mais nada a explicar. Como não tem mais nada a explicar? Está ali o livro? Pois é, como não tem mais nada a explicar? Se não explica a energia escura, se não explica a matéria escura, se não explica a contradição entre o macrocosmos e o microcosmos, no interior da própria física, se não explica a gravitação, que é incompatível com a termodinâmica. Como está tudo explicado? Ao contrário, acho que está tudo começando. Roberto. Mas o desafio de explicar essas novidades é dos jovens. São vocês que vão ter que enfrentar essas dificuldades. Eu fico por aqui, por enquanto. Obrigado a todos. Obrigada, Roberto.